Prefeito Municipal de Brusque faz saber, a Câmara Municipal aprovou e o sancione e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. A concessão, permissão ou autorização de serviço de distribuição de energia elétrica ou de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora de atendimento às normas de engenharia, às leis municipais e outras exigências legais pertinentes à construção civil e à instalação de cabos e equipamentos em logradouros públicos. Parágrafo único. Caberá à prestadora, quando da instalação, observar as posturas municipais e outras exigências legais pertinentes, quanto a edificações, torres e antenas, bem como a instalação de linhas físicas em logradouros públicos. Artigo 2º. Para fins desta lei, considera-se: inciso 1, infraestrutura, são as servidões administrativas, dutos, condutos, postes e torres de propriedade utilizados ou controlados direta ou indiretamente pelos agentes que exploram os serviços públicos de energia elétrica, os serviços de telecomunicações de interesse coletivo, bem como cabos metálicos, coaxiais e fibras ópticas não ativados. Inciso 2. Detentor, agente que detém, administra ou controla, direta ou indiretamente, uma infraestrutura. Inciso 3. Ocupante, agente detentor de concessão, autorização ou permissão para explorar serviços públicos de interesse coletivo ou restrito, que utiliza a infraestrutura do detentor mediante contrato celebrado entre as partes. Inciso 4. Ponto de fixação. Ponto da instalação do suporte de sustentação mecânica de cabo do ocupante dentro da faixa de ocupação destinada ao compartilhamento no poste detentor. Artigo 3º. Ficam os detentores e ocupantes de concessão, permissão, autorização de serviço de distribuição de energia elétrica ou de serviços de telecomunicações obrigados a, inciso 1, realizar o alinhamento e retirada de fios que estiverem fora da operação nos postes. Inciso 2, fazer a manutenção, conservação, remoção, substituição de postes de concreto ou de madeira que encontrem-se em estado precário, tortos, inclinados ou em desuso. Parágrafo 1º. Os gastos incorridos no cumprimento deste artigo não gerarão qualquer ônus à administração pública municipal. Parágrafo 2º. Cabe ao detentor centralizar os procedimentos para a execução dos serviços e negociação com os ocupantes, bem como os de cobrança de modificações e adequações que se fizerem necessárias. Artigo 4º. A ocupação do poste deverá ser feita de forma ordenada e uniforme, de modo que a instalação de um ocupante não utilize pontos de fixação e nem invada a área destinada a outros, bem como o espaço de uso exclusivo da iluminação pública. Artigo 5º. Os cabos dos ocupantes devem ter identificação legível por meio de plaqueta de material não metálico resistente a intempéries, contendo a descrição do tipo de cabo, contato per emergência 24 horas, nome do ocupante que deve ser fixado no cabo, a uma distância de 20 a 60 centímetros do ponto de fixação em todos os vãos por onde passar. Parágrafo único. O descumprimento a este artigo acarretará na retirada do respectivo cabo, independente de prévia comunicação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 11. Artigo 6º. As distâncias mínimas entre os condutores da rede de distribuição de energia elétrica não isolada e os da rede de serviço de telecomunicações nas condições mais desfavoráveis serão as seguintes: tensão máxima de 1000 volts, 60 centímetros. Tensão máxima acima de 1000 volts, até 15.000 volts, 150 centímetros. Inciso 3º. Tensão máxima acima de 15.000 volts, até 35.000 volts, 180 centímetros. Artigo 7º. As distâncias mínimas entre o cabeamento aéreo e a base das vias nas condições mais desfavoráveis serão as seguintes: sobre locais acessíveis exclusivamente a pedestres, 3 metros. Sobre entradas de prédios e demais locais de uso restrito a veículos, 4 metros e 50 centímetros. Sobre locais, inciso 3º, sobre locais onde haja tráfego normal de pedestres, passagem particular de veículos e travessias sobre entradas particulares na área rural, 4,5 metros de altura. Inciso 4, sobre ruas e avenidas, 5 metros. Inciso 5, sobre locais acessíveis a máquinas e equipamentos agrícolas na área rural, 6 metros. Parágrafo único. Nos casos em que a altura do ponto de fixação não atenda às necessidades e não houver a possibilidade técnica de substituição do poste existente, deverá optar por instalações alternativas, como travessias subterrâneas, a fim de atender às condições de segurança da via.
Artigo 8º. Não é permitido o cruzamento de cabos ou fios em diagonal sobre os entroncamentos de vias públicas. Artigo 9º. Nas ruas arborizadas e perto de sacadas, os fios condutores de energia elétrica, telefônicos e demais ocupantes dos postes deverão ser estendidos a uma distância segura das árvores e sacadas ou convenientemente isolados. Artigo 10º. As redes e equipamentos de telecomunicações devem possuir aterramento e proteções para que contatos acidentais de condutores de energia elétrica não transfiram tensão para as instalações dos usuários. Parágrafo 1º. Os cabos de descida dos aterramentos devem ser protegidos com eletroduto de material resistente de forma a impedir quaisquer danos aos mesmos. Artigo 11. A partir do registro da solicitação pelo cliente ou da notificação pela Prefeitura, os detentores e ocupantes terão os seguintes prazos. Inciso 1. De imediato para a desobstrução das vias e manutenção de segurança. Inciso 2, de até 24 horas para restabelecer os serviços. Inciso 3, de até 72 horas para adequação das instalações e equipamentos e remoção dos materiais em desuso. Artigo 11º, pois tem que fazer uma emenda. Sem prejuízo das demais sanções a descumprimento de quaisquer dispositivos da presente lei, acarretará multa no valor de R$2.000 e, em caso de reincidência no mesmo local, a multa será aplicada em dobro. Parágrafo 1º. Nos casos de impossibilidade de imputação de pena ao ocupante, respondem solidariamente com este o detentor. Parágrafo 2º. Os valores das multas constantes nesta lei serão corrigidos anualmente pelo índice utilizado para atualização dos tributos municipais. Artigo 12º. O prefeito municipal, por meio do decreto, regulamentará em 180 dias o processo de fiscalização, a notificação, a aplicação das penalidades e demais procedimentos necessários à fiel execução desta lei. Parágrafo único. Após a regulamentação, os detentores e ocupantes terão o prazo de 30 dias para adequarem-se às exigências. Artigo 13º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Do vereador Jean Daniel dos Santos Pirola. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei complementar número 10/2015, que institui o Código de Posturas Sustentáveis do município de Brusque, da outras providências. A emenda do projeto passa a ter o seguinte teor: dispõe sobre as posturas, organização e compartilhamento da infraestrutura pelos agentes que exploram os serviços de energia elétrica e de telecomunicações e da outras providências. Justificativa: uma falha operacional no cadastramento da emenda do projeto em questão acarretou na necessidade da alteração do dispositivo. 7 de maio de 2015, do vereador Jean Daniel dos Santos Pirola. Emenda modificativa número 2 ao projeto de lei complementar número 10/2015, altera o artigo 12 para dispor sobre a autorização do Executivo para regulamentar a lei. Artigo 12. O prefeito municipal, por meio de decreto, poderá regulamentar o processo de fiscalização, a notificação, a aplicação das penalidades e demais procedimentos necessários à fiel execução desta lei. Sala das Sessões, 25 de agosto de 2015, Valmir Coelho Ludovic, vereador. Parecer número 108/2015, da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Quanto ao trâmite do processo legislativo, trata-se de matéria restrita à lei complementar, conforme inciso 3, artigo 51 da Lei Orgânica do Município, cuja iniciativa do Poder Legislativo corrobora com a prevista no artigo 48 do mesmo instrumento. Quanto à competência, legislar sobre interesses locais, bem como estabelecer normas de edificações e matéria conferida aos municípios pelo inciso 1 e 22 do artigo 12 da Lei Orgânica do Município. Quanto ao mérito, a norma visa tornar efetiva a ordenação e fiscalização das infraestruturas de rede elétrica e de telecomunicações, dando eficácia ao artigo 74 da Lei 9.472 de 97, Lei Geral das Telecomunicações, bem como o artigo 37 da Resolução 73 de 25 de 11 de 98 da Anatel, não destoando dos padrões estabelecidos nas normas de engenharia. Quanto à constitucionalidade e legalidade da matéria, nada temos a nos opor, estando o projeto e a emenda livres de vícios formais e materiais. Então, posicionamos favoravelmente ao projeto. Projeto que realmente me orgulha muito. Nós estudamos bastante ele, fizemos em conjunto na época com o PROCON municipal,
através do seu diretor, à época, Fábio Roberto Souza, em conjunto também com o IBPlan, na época o presidente do IBPlan era o Juninho. Fizemos uma discussão prolongada, inclusive de se fazer já nesse projeto que as fiações telefônicas e cabos de TV fossem feitos de forma subterrâneos, mas em virtude do nosso relevo, dessa questão de custos, nós não obtivemos esse sucesso, mas buscamos aplicar esse projeto de lei aqui na nossa cidade, em virtude de tudo que nós vemos na rua. Eu gostaria de passar ali um videozinho, primeiramente, só para que a gente tenha ideia do que se trata. O perigo que é um fio solto. Morreu ao levar um choque hoje em Pau Amarelo, em Paulista, na região metropolitana. Enio Marcondes Ferreira Brito tinha ido fazer uma compra no mercado perto de casa. No caminho, pisou numa poça d'água onde estava este fio que caiu de um poste da CELP. Ele recebeu uma descarga elétrica e ainda foi levado para um posto de saúde, mas não resistiu. Em nota, a CELP lamentou o acidente. Esse é um primeiro, só para a gente ter uma ideia, porque o tempo é curto. Tem mais um videozinho. O motociclista ficou ferido no início da manhã de hoje, depois que fios de um poste de iluminação pública enroscaram no motor da motocicleta e o derrubaram. O acidente aconteceu na rua Manuel da Nóbrega, cruzamento com a Joaquim Távora, no Parque São Paulo. Nosso slidezinho. Então, para vocês terem ideia como é o risco eminente dessas questões, nós temos aqui algumas fotografias do problema. Olha só, isso aqui foi aqui em Brusque, matéria da rádio, das nossas rádios aqui. Olha o transtorno que causa um fio telefônico, onde um caminhão que estava na altura normal, ao passar no local, acabou enroscando, as pessoas falam engalhando, né? Mas enroscando no fio e derrubou poste, derrubou fio, causou um transtorno danado para toda a cidade, falta de energia, falta de telefone, enfim. E ainda o risco que coloca e que causa as pessoas que estão passando no local. Imagina um motoqueiro vindo logo atrás de um caminhão e pega um fio deste em sua queda, ou pega um fio um pouco mais esticado, ou uma criança passando na calçada quando um poste desse vem ao chão, em virtude da altura que os fios estão hoje em nossa cidade. Bom, é de conhecimento de todos, eu acho que todos aqui já viram de alguma forma como está a fiação na nossa cidade. Uma verdadeira vergonha aqui, vários casos. Por exemplo, Polícia Civil abre inquérito sobre morte de menina eletrocutada em Canela. Fio telefônico energizado pode ter causado uma tragédia. Então vejam, o próprio fio telefônico, quando arrebentado em contato, ele sem a sua capa protetora, pode sim causar acidentes, porque no fio telefônico pode sim estar energizado. Porque queira ou não queira, ele é um condutor. Ele é um condutor de energia elétrica também. Então imagine um fio desse enroscado lá no poste, energizado, uma criança vai botar a mão e aí acaba morrendo. Veja, aqui são várias matérias, aqui é um ponto de estrangulamento na nossa cidade, aqui na Felipe Schmidt, bem ali na Injeção Piscinas, não vou falar do outro lado, né, Alessandra? O Flabrusque ali, né? Tudo bem? Mas é um ponto ali que sempre o caminhão enrosca. Está sempre caindo os postes. Na Barão do Rio Branco, eu posso falar com propriedade, porque eu tenho escritório de advocacia na Barão do Rio Branco. Várias vezes nós ficamos sem telefone, sem internet, sem energia elétrica, por conta dos caminhões que passam por ali e acabam enroscando nos fios, que estão sim abaixo da altura mínima exigida pela legislação, porque os caminhões estão na altura regulamentar. O Código de Trânsito Nacional é bem claro, é 4,5 metros de altura para o caminhão. E se o fio está abaixo dessa altura, que deveria estar a 5 metros, conforme legislação federal da Anatel, da legislação federal e regulamentação da Anatel, se estivesse a 5 metros, no mínimo ainda sobraria 50 centímetros de altura, sendo o mínimo exigido pela lei e o máximo exigido pela lei de trânsito, não causaria nenhum tipo de acidente que nós vemos no dia a dia hoje. Não tem um vereador aqui até hoje, eu posso dizer, e vocês mesmos podem dizer, que não foi procurado em alguma vez por algum morador da nossa cidade para reclamar: meu Deus, olha a teia de aranha desses fios que tem aqui na nossa rua. Ou retiraram um poste em determinado local, ficou lá toda aquela parte da fiação exposta. Ou eu tenho casos que nós inclusive fizemos em conjunto com o Procon Municipal de Brusque à época, de fios estarem há mais de 2 anos. 2 anos enroscado no poste, que a população pegou o fio e deixou no poste, porque as empresas não se sabe quem é a proprietária do fio, não se sabe de quem é aquele fio.
E aí você vai na Celesc, a Celesc tem um contrato de liberação para a utilização dos postes, mas também não sabe de quem é aquele fio porque não tem uma identificação. Então, um dos principais pontos do nosso projeto é justamente a identificação dos fios. Por quê? Lá em 2013 nós fizemos uma reunião junto ao Procon Municipal de Brusque e foi assinado um termo de conduta lá com as operadoras de telefonia e a TV a cabo, que eles em no máximo 6 meses, em 2013, estariam colocando umas plaquetas, é uma pena que não está aparecendo as fotografias ali, umas plaquetas de identificação no fio. E essas plaquetas, a Embratel já tem alguns postes, a GVT já tem alguns postes, que é bem claro. Está lá, a plaqueta no fio, a pessoa sabe de quem é aquele fio. É da GVT, é da Embratel, e lá tem o número 0800. Por quê? Porque passa, por exemplo, acontece um acidente, passa um caminhão, ou o fio está, de alguma forma, fora dos padrões, ou arrebentado, o próprio cidadão, que é um fiscal nato dos serviços públicos, poderá entrar em contato com a empresa. Não havendo essa identificação de quem é aquele fio. Quem é o proprietário do fio? Eu lembro de uma reclamação que eu fiz no Procon Municipal de Brusque, que já estava há 2 anos em frente ao portão da minha casa. Um enrosco de fios que chegava a ser ridículo, para não falar outra situação. Ninguém sabia de quem era aqueles pedaços de fio pendurado no portão da minha casa. Até que nós fizemos uma audiência, chamamos 3 operadoras de telefonia mais a TV a cabo e descobrimos que aqueles fios eram da TV a cabo. E eles ainda levaram 2 meses para fazer a retirada dos fios e ainda tem fio pendurado lá. Então vejam, tive que fazer uma reclamação no Procon, porque não sabia de quem era o fio. O Procon chamou todas as operadoras, inclusive a TV a cabo, para que nós pudéssemos descobrir quem era o proprietário daquele fio. Outro item importante nesse projeto de lei é a segurança. Por que eu digo a segurança? Hoje nós vemos que nós não temos uma fiscalização no município desse tipo de serviço. Por isso que a nossa cidade é esse pandemônio de fios soltos, arrebentados, jogados em todas as ruas. Se você passar nas vias centrais, nós já vemos problemas. Agora imaginem nas vias dos bairros. Se você pegar a rua 7 de setembro, Dorval Luz, a Avenida do Joaquim não vou nem falar, né? Mas só ali, a 7 de setembro, a Dorval Luz, você se assusta com a quantidade de emaranhados de fios existentes naquele local. Já lhe concedo a parte, vereador. Veja a Beira Rio, por exemplo. A Beira Rio tinha um projeto, vereador Ivan, de não ter fios aéreos, apenas subterrâneos. Hoje, nós já temos vários pontos que tem fiação aérea na Beira Rio. E a altura desses fios? Pô, passa um caminhão a 40, 50, 60 km por hora e enrosca nesse fio, ele além de arrebentar os fios, ele vai derrubar os postes, colocar em queixa a segurança dos pedestres, dos motoristas que estão vindo logo atrás dele, principalmente dos motoqueiros, e vai causar um transtorno danado para toda aquela região onde ocorreu aquele acidente. Concedo a palavra, vereador Ivan. Obrigado, vereador Jean Pirola. Quero inicialmente parabenizar Vossa Excelência pelo projeto. Penso que este projeto ele vem disciplinar de uma forma definitiva, né, a instalação por parte das empresas, né, dos fios aqui na nossa cidade, que realmente está além de ser esteticamente, né, prejudicial à nossa visão, muitos colocados abaixo da distância, né, que a legislação prevê, mas também, além disso, causando um transtorno muito grande às empresas, principalmente, né, porque vive hoje numa era totalmente de informática. E isso causa um prejuízo muito grande às empresas, inclusive às pessoas físicas também, né? Não só as pessoas jurídicas. Por isso, esse seu projeto ele veio em boa hora, vereador. Por essa razão, parabenizo Vossa Excelência, tenho certeza que será aprovado por unanimidade. Obrigado, vereador. Mas, se você passar, por exemplo, ali na ponte do bairro Santa Rita, Zequinha, dá uma olhada na fiação que tem na cabeceira da ponte. O fio está abaixo da cabeceira da ponte, abaixo do parapeito da ponte. Isso é uma vergonha. Qualquer pessoa pode passar ali, colocar a mão num fio telefônico daquele, e se tiver energizado.
pode causar a morte de uma pessoa. E esse é o papel do município. O papel do município é fiscalizar os serviços prestados no município que não venham a colocar em risco a saúde e segurança dos munícipes. E hoje é uma verdadeira vergonha. Sinceramente, a gente fica envergonhado, vereador Ivan. Esteticamente nem se fala. É fio para tudo quanto é lado. É poste com fio enrolado, como se o poste fosse um local para eles deixarem os fios para fazer qualquer ligação posteriormente. Então essas empresas que ganham e ganham muito do consumidor, principalmente telefonia, que te cobra ali a mensalidade todo mês para ter o teu serviço, e muitas vezes cobram além do que deveria cobrar, eles têm que ter uma segurança, um valor extra para poder prestar esse serviço para nós. Imaginem vocês um fio caído 10, 15 dias no local, colocando em risco a saúde das pessoas, a segurança das pessoas, e a operadora não está nem aí. Então eu gostaria de pedir o voto favorável ao projeto. Obrigado, presidente. Primeiramente, parabenizar o nosso presidente da casa por essa iniciativa desse projeto. Segundo, dizer que isso é uma vergonha muito grande, não só na nossa cidade, mas em todos os lugares, né? E vejo que isso aconteceu recentemente, que para botar um fio da minha casa até no poste, tinha que estar tudo certinho, tinha que estar tudo arrumadinho, tudo. Quando eles vieram ligar, o fio passava por cima de um outro, eles não ligaram, porque estava sob um outro fio. Aí eles não ligaram, foram embora. E no mesmo poste onde eles ligaram a instalação que eu gostaria que fosse feito, tem mais ou menos 395 fios que nem eles se acharam para ligar o nosso fio e pediram 5 dias para ligar depois. Na ponte de Dom Joaquim, quando saem os alunos do colégio, tem um cabo de telefonia. Ele está exatamente desde a festa de São Cristóvão do ano passado, já foi um ano, agora julho, agosto, setembro. São 1 ano e 2 meses, as crianças passam esse penúrio e brincam como se fosse um balanço, porque é um fio grosso, né? Tá lá, até hoje, tu liga para Pedro, Paulo, João, Barnabé, ninguém sabe dizer. Aí o 0800 diz que é para ligar para lá, o outro vai passando, vai passando, vai passando. Aí o que que fizeram? Botaram um guindaste lá da oficina do Zeca lá, puxaram o cabo porque podia a qualquer hora arrebentar tudo, né? Se pega aqui da Souza Cruz, aonde foi mudado os postes, aqueles postes grandes que colocaram, e for até Dom Joaquim, é uma perfeita vergonha o que tem nesses postes. Se eles não estão nem aí, né? Tu liga, pede e não arruma. Então, eu penso que além de a gente aprovar isso, né, senhor presidente, nós temos sim que colocar alguém para fiscalizar e cobrar dessas empresas o rigor, tanto quanto eles cobram as contas, né, que vem para nós, que se atrasa 1 dia, 2 dias, eles ficam no telefone mandando 355 mensagens. Se faz uma coisinha, se for do poste para dentro, a gente tem que pagar porque não é deles. Então, assim, tudo eles cobram. Agora, a gente não pode cobrar nada deles. Então, que de fato exija-se, né, dessas empresas o rigor de uma fiscalização muito grande para deixar isso em ordem. Muito obrigado. Mas, senhor presidente, primeiro parabenizar por esse projeto. Ele é um serviço de utilidade pública, né? É uma situação que a nossa cidade passa diariamente. Para você ter uma ideia, hoje em Brusque circulam carretas no eixo aí de 50 caminhões nós recebemos por dia em Brusque, e esses, a encontrarem uma entrega ou de tecelagem ou na metalúrgica ou qualquer lugar que seja, e depara-se numa rua com um fio que já cedeu, que ele já cansou, ou seja, ele deu o barrigamento, né? Ele deu o barrigamento do fio, ele arrebenta, deixando empresas sem qualquer comunicação, deixando em estados assim de situação muito urgente. Lembrar aqui que a gente hoje nós temos um pequeno grande problema, eu diria, né, senhor presidente, que se percebe que essas fiações que são instaladas, né, TV a cabo, telefonia e todos, e vêm na nossa cidade, instalam o produto, vendem negociam os pacotes, fazem as suas fiações e depois
não estão na cidade para nos dar o devido atendimento, ou seja, o conserto que é necessário. Por isso, essa monteiro de fio jogado na cidade, aí hoje o bairro Tomás Coelho, onde a gente usa muito, é deplorável a situação em algumas esquinas que os fios, a fiação chega a atrapalhar, não tem muita condição. Então, acho que essa casa está de parabéns, um projeto que vem de encontro a uma necessidade muito, muito bem colocada para a nossa cidade, que é regulamentar e cobrar das pessoas responsáveis esse projeto que vem de uma extrema necessidade para o nosso município. Muito obrigado. Não, senhor presidente, eu queria fazer uma consideração, que já fiz uma vez aqui na tribuna, que é interessante porque essas empresas, elas vêm e elas, parece sempre que a gente está fazendo favor para elas, né? Sempre parece que a gente está fazendo um favor. E aí quando pede para arrumar, essa história toda a vida, porque eles se consideram, eu entendo, eu não sei se dá, mas eu tinha vontade, eu já falei isso aqui várias vezes, de a gente cobrar da Celesc, né? De a gente cobrar das empresas, né? Pficima estava comentando ali, o aluguel, porque não dá para entender, né? O cara vai na casa da gente, né? Mora na casa da gente, bebe a água, usa energia, vai embora e não paga aluguel. Isso não existe, né? A gente vai reclamar, mas eles fazem isso com a nossa casa maior, que é o município, né? E é interessante, eu não sei aonde que está fundamentada essa nheca de não poder cobrar, né? Aliás, vou de novo meter a fuça nisso aí, né? Certamente no município, quem sabe a gente não possa nem fazer isso por conta do alcance, mas enfim. Mas fica aqui o registro para que as empresas acordem, porque nisso são todas muito parecidas, né? A gente não vai dizer iguais para não ofender aquelas que fazem o serviço certo. Agora, em relação aos fios aí, tá para achar, né, senhor presidente? A gente tá para encontrar alguém que vem, faz além do seguinte, muitas vezes nas esquinas, né, a gente também às vezes reclamava e também a gente sempre chamou a atenção, anteriormente e agora do SAMAI também, quando vai fazer um serviço, às vezes não é devidamente sinalizado, e falo isso porque eu acho que todo mundo tem que ter cuidado, as empresas públicas, privadas, né? E tem muito problema assim, né? Mesmo quando eles vêm mexer num fio ou fazer qualquer coisa, esse descaso com segurança. Então eu queria registrar também isso aqui, né? Que penso que a gente pode estar fazendo mais uma vez o apelo às empresas que usam do espaço público, né? Que eles nos tratem melhor também. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu também venho parabenizá-lo pela importância desse projeto e, como o senhor mostrou várias fotos aqui, algumas até o senhor não conseguiu achar, mas eu tenho absoluta certeza que quando o senhor coloca essa situação, o cidadão lá fora entende perfeitamente, todos têm uma colocação, pode citar várias situações espalhadas pelos bairros, espalhadas até mesmo mais pelo centro, como o senhor coloca aqui. Então, eu acho que é um projeto que a gente fica muito feliz em estar votando, porque realmente ela faz diferença para a nossa cidade, faz diferença para o nosso munícipe, e também colocar do vereador Quito, que muito bem colocou aqui também, que quando se tem alguma questão da telefonia, ou seja, de qualquer serviço, tudo é cobrado e essas pessoas não perdoam. Então, fico muito feliz poder votar a favor de um projeto que realmente vai trazer benefício para o nosso município. Seria isso, senhor presidente. Senhores vereadores, eu gostaria já de me posicionar favorável ao projeto, tenho certeza, né, e parabenizar pela iniciativa, tenho certeza que ele vem implementar no nosso município a possibilidade de regramento dessas situações. Eu acho que o governo municipal, né, como já foi falado, vai regulamentar isso no mais curto prazo de tempo, né, justamente porque é de interesse a resolução desses problemas. E como o vereador Valmir acabou de colocar agora há pouco aqui, para vocês, para a gente ter como noção, inclusive, doutor Celso, a nossa TV a cabo no município, ela está em alguns pontos, ela não consegue a expansão, às vezes até por uma questão de acordo com a Celesc. A Celesc, se não me falha a memória, se não me engano, ela
tem termos de ajuste com as operadoras de telefone, inclusive cobrando a passagem desses cabos pelos postes, né? Mas ela cobra um aluguel, então é uma coisa que não é dela, porque ela não paga nada pelo espaço que ela utiliza do poste ao município. Então veja a discrepância, né? E está lá os postes, a fiação, e como o vereador já colocou, muito mal colocado, fiscalizado e regulamentado. Então tudo isso, né, eu acho que deve sim ser tratado e visto de uma forma diferenciada pela administração, além do objetivo do projeto. Então, eu tenho certeza que, como eu falei, né, o prazo, dentro do menor prazo possível, regulamentado o projeto, vereador, a gente terá pelo menos condições de exigir, né, a postura das empresas de uma forma que respeitem as regras, respeitem a legislação e que seja realmente cumprida, né, a questão da fiação. Mas acho que é uma discussão, o projeto ele deve abrir uma discussão sim, né, enquanto governo, enquanto questão pública, da utilização e da responsabilidade, né, da empresa primeira, que é a Celesc, enquanto detentora desse espaço, doutor Celso, do espaço territorial, que queira ou não queira estar ocupando, né? E ela inclusive utiliza-se desse espaço para locar, né, a passagem desses cabos pelos seus postes enquanto empresa pública, mas que não tem a responsabilidade perante o município. Então acho que automaticamente, a partir do momento que ela autoriza, que ela contrata, que ela firma com as empresas terceiras, telefonia, TV a cabo, né, a possibilidade de usar o seu espaço, ela deve ser responsável solidária por tudo aquilo que acontecer. Eu acho que, né, e também essa regulamentação da questão dessa cobrança, né, porque não dessa forma como está sendo até hoje. Então, parabéns, eu tenho certeza que será aprovado, será implementado o mais rápido possível pelo governo e quem sabe a gente abre uma discussão em relação a esse outro assunto também. Obrigado. Em votação. Então, aprovado por esta casa o projeto número 10/2015.